Bem-vindo se você é novo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar da estrutura da molécula orgânica mais famosa que existe e também, provavelmente, a mais importante, que é a molécula de DNA e também o RNA. O DNA ele foi descoberto no início da década de 50 pelos cientistas Watson e Crick, tendo essa daqui como uma das principais descobertas da humanidade. Acontece que por trás dessa descoberta tem uma história meio turva. Tinham cientistas que estavam isolando a molécula de DNA e tentando moldar sua estrutura, que se conheciam e meio que trabalhavam junto, e sendo uma das pessoas mais importantes aqui, a Rosalind Franklin. Acontece que na hora de finalizar e publicar o trabalho na revista Nature, Watson e Crick não colocaram o nome da Rosalind Franklin junto do trabalho. E por conta disso, ela não ficou famosa, não recebeu os méritos e também não ganhou o prêmio Nobel junto com os outros. Essa história só foi elucidada décadas depois, e infelizmente após a morte da Rosalind Franklin, que ficou conhecida a partir daí como mãe da molécula de DNA. Bom, e foi apenas após o trabalho do Watson, Crick e Franklin que isolaram, detalharam a estrutura do DNA, que a genética teve um avanço brutal. Antes dessa descoberta, já se sabia bastante coisa, enfim, a respeito de fatores hereditários, começando lá com a genética de Mendel, nos anos de 1800. Só que por bastante tempo, após o trabalho de Mendel, o pessoal achava que as moléculas orgânicas responsáveis pelo fator da hereditariedade fossem enzimas, proteínas. Mas só foi descoberto então na década de 40 que a molécula de DNA eram responsáveis pelas questões hereditárias, assim chamadas de moléculas genéticas, mas só foi então, após o trabalho do Watson, Crick e Franklin, que foi possível entender a devida anatomia e fisiologia da molécula de DNA, ou seja, compreender de maneira detalhada a estrutura molecular e também o seu funcionamento, que é conhecido como expressão gênica, que engloba os eventos de duplicação, transcrição e tradução da molécula de DNA. Nesse vídeo aqui nós vamos restringir a estrutura dessas moléculas. Então vamos começar com a estrutura do RNA, pelo fato dele ser bem mais simples que a do DNA. Ele é uma fita única de nucleotídeos. Lembrando que o nucleotídeo é composto de fosfato, pentose e base nitrogenada. O fosfato não tem variação na sua estrutura, já a pentose existem duas, ribose e desoxirribose. No caso do RNA é a ribose que está presente. E das bases nitrogenadas, o RNA possui 4. Adenina, uracila, guanina e citosina. Lembrando que a uracila ela é exclusiva do RNA. Então o RNA ele é feito por essa sequência unilateral de nucleotídeos, e a ligação química que conecta esses nucleotídeos é uma ligação denominada ligação fosfodiéster, na qual ela vai conectar um nucleotídeo ao seu adjacente através do seu fosfato. Então por isso esse nome fosfodiéster. Bom, existem 3 tipos de RNA, o RNA ribossômico, mensageiro e transportador. Todos eles são feitos a partir de moléculas de DNA em seus compartimentos internos, que a gente denomina de genes, no processo de transcrição. O RNA ribossômico leva esse nome pelo fato dele ser componente estrutural dos ribossomos, que é uma organela no citoplasma, cuja função é fazer proteínas. O RNA ribossômico, então, ele tem a sua origem nas moléculas de DNA, que após a sua formação são acumulados numa estrutura do núcleo denominada nucleolo. E quando a célula precisar de ribossomos, esse RNA ribossômico sai do nucleolo, vai para o citoplasma para montar novas organelas de ribossomos. Já o RNA mensageiro, ele é sempre uma cópia de um gene que vai se direcionar aos ribossomos para a síntese de proteína. Nesse caso aqui, o RNA mensageiro ele funciona como uma receita para as proteínas a serem formadas pela célula. E por fim, o RNA transportador, que leva esse nome, pelo fato dele ficar no citoplasma, transportando aminoácidos ao interior dos ribossomos para a síntese de proteínas. Então, os 3 tipos de RNA, ribossômico, mensageiro e transportador, todos eles estão voltados para a síntese de proteínas, que é um evento que a gente denomina de tradução. Então, o RNA ribossômico compõe estruturalmente os ribossomos. RNA mensageiro, ele é a receita para a síntese de proteínas. E o RNA transportador traz os aminoácidos que constituem a unidade básica das proteínas para serem sintetizados então no interior dos ribossomos. Em relação ao formato, RNA ribossômico e mensageiro, eles são apenas uma fitinha simples. O único que tem uma forma diferente é o RNA transportador, dando uma certa semelhança com o trevo de 4 folhas. Então ele tem esse formato aqui composto de dobras, e a gente tem que ficar atento a 2 regiões. Há uma extremidade que a gente denomina de anticódon, que são os nucleotídeos do RNA transportador que vão se conectar aos nucleotídeos do RNA mensageiro durante a síntese de proteínas no interior dos ribossomos. Já na outra extremidade nós temos 2 pontas, uma chamada de 3' e a outra 5'. É nessa extremidade de 3' que ficam acoplados os aminoácidos, e já a extremidade de 5' é que ela fica conectada aos ribossomos durante a síntese de proteínas. Então dessa forma eu passei para vocês quais são os principais pontos da estrutura dos RNAs.
E só para finalizar então, o RNA ribossômico e transportador, eles são denominados de RNAs funcionais. Em relação à estrutura do DNA, ela é mais complexa que a do RNA, pelo fato dele ser uma fita dupla de nucleotídeos. E os nucleotídeos que estão conectados de um de frente para o outro são considerados complementares, pelo fato de a timina somente se ligar à adenina e vice-versa, e assim quanto a citosina somente se liga à guanina e vice-versa. E lembrando que a timina ela é exclusiva do DNA e que a desoxirribose é o tipo de pentose presente nessas moléculas. Então, basicamente, o DNA ele é feito por duas fitas de nucleotídeos, um conectado de frente para o outro, e aqui estão presentes dois tipos de ligações químicas. Uma que é denominada ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é aquela que vai conectar os filamentos complementares da molécula de DNA. Então, ele conecta uma fita a outra através das bases nitrogenadas. Adenina e timina possuem duas pontes de hidrogênio, enquanto que guanina e citosina possuem três ligações químicas, tá? Três ligações de hidrogênio. E a ligação química que conecta os nucleotídeos de cada lado da fita é a mesma lado daquela do RNA que eu mencionei anteriormente, são as ligações de fósforo de éster. Então essa aqui é a caracterização principal da molécula de DNA, que tem uma estrutura tridimensional, tá? Pelo fato dos filamentos terem um formato helicoidal, ou seja, eles possuem um giro para a direita. Essas escadas aqui, que eu brinco nas aulas que é a escada de rico. Só que é bem complicado de desenhar isso aqui no papel, né? Então, para facilitar, a gente deixa a molécula de DNA dessa forma aqui, esticada, como se fosse uma escada de pedreira, aquela escada que a gente usa para subir no muro. E aqui a gente pode fazer uma analogia para facilitar a memorização, comparando a escada com a molécula de DNA. Então, assim, no degrau da escada, o que a gente vai ter? Nós vamos ter as bases hidrogenadas de cada nucleotídeo, junto com a ligação ponto de hidrogênio que mantém esses filamentos. E já o corrimão, né, que é onde a gente põe a mão da escada, eles vão ser compostos pela pentose, fosfato e a ligação fósforo de éster que mantém esses nucleotídeos anexados um ao outro. Então, se a gente pegar aqui em detalhe um filamento da molécula de DNA, nós temos a base nitrogenada, pentose e fosfato. Aí o nucleotídeo adjacente, base nitrogenada, pentose e fosfato. Os nucleotídeos vizinhos do mesmo filamento, eles estão ligados por essa ligação fósforo de éster, que tem uma orientação muito importante denominada 5' 3'. Acontece o seguinte, o fosfato, que é responsável por conectar os nucleotídeos, ele está conectado ao seu próprio nucleotídeo através do carbono número 5 da pentose. É o seguinte, aqui está a pentose, ó, carbono número 1, 2, 3, 4, 5. E é ele que está ligado ao fosfato. E a ligação fósforo de éster, ela se dá com o nucleotídeo adjacente através do carbono número 3 da pentose. Veja aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Então é por isso que a gente fala que essa orientação da ligação fósforo de éster é 5', 3'. E para finalizar, só volto a falar que os nucleotídeos das fitas complementares, eles estão um de ponta cabeça em relação ao outro. Então só você olhar aqui, ó, a timina, ela tem a pentose voltada para cima. Já do outro lado, a ponta está direcionada para baixo. Isso significa então que os nucleotídeos possuem um arranjo antiparalelo. Ou seja, eles estão de maneiras paralelas entre si, só que de ponta cabeça um em relação ao outro.